O Ministério Público do Trabalho lançou uma campanha para estimular empresários a cumprirem a legislação que estabelece cotas para pessoas com deficiência. A norma já tem quase 30 anos e ainda é desrespeitada pela maioria das empresas. Os procuradores também terão um manual para padronizar as ações de combate a esse tipo de violação. Em 10 anos, o Ministério Público do Trabalho recebeu 16.880 denúncias de violações de direitos trabalhistas de pessoas com deficiência. Desse total, mais de 8.500 reclamações, ou seja, mais da metade, eram de descumprimento da cota legal. Dados que mostram o quanto o Brasil ainda precisa avançar para incluir essas pessoas no mercado de trabalho. A legislação estabelece que empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a reservar entre 2% e 5% das vagas para pessoas com deficiência. Apesar dos 29 anos da norma, o déficit é alarmante. Em 2018, apenas a metade das 768 mil vagas reservadas a pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social foi preenchida. No Brasil, existem mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Entretanto, elas representam menos de 1% do total de trabalhadores com carteira assinada. Eu apoio a lei de cotas como instrumento de ampliação das oportunidades de trabalho formal para as pessoas com deficiência. Nos últimos 10 anos, o Ministério Público do Trabalho abriu 8.000 inquéritos civis sobre o tema. 800 recomendações foram emitidas e 2.000 termos de ajustamento de conduta firmados. Os procuradores do trabalho reclamam da dificuldade em combater as irregularidades. Eles sentem falta da padronização nas mediações que eles mesmos realizam com as empresas. Para tentar resolver o problema, o Ministério Público criou um manual de atuação. O documento conta com a legislação brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e a Convenção Internacional sobre esses direitos. O manual faz parte da atuação do Grupo de Trabalho de Inclusão e Acessibilidade, com fundamentos jurídicos, medidas e orientações. Além do manual, o grupo preparou uma campanha para estimular a população e principalmente os empresários a cumprirem a lei de cotas. Mesmo sem deficiência, lute pela igualdade. Tenha essa consciência, dê mais oportunidade. Combata a discriminação, seja qual for a sua idade, sexo, raça e religião. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a vice-procuradora-geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel. Olá, seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Olá, boa tarde. Nós acompanhamos agora um trechinho ali da campanha, muito interessante, essa conscientização é fundamental, mas é curioso, né? Quase 3 décadas de vigência da norma, ainda assim as contratações são tímidas. A senhora atribui ao preconceito, seria uma das principais barreiras para essa contratação? Bem, então, boa tarde. Antes de começar a te responder, Rafaela, eu preciso me descrever para aqueles que não estão me vendo, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos brancos muito curtos, uso óculos, estou aqui com uma blusa azul, num ambiente de biblioteca. É o lugar onde, nos últimos meses, de onde tenho trabalhado, em trabalho remoto. Sim, o preconceito é um dos primeiros, digamos, a primeira barreira que nós enfrentamos em sociedade é o preconceito, né? E esse preconceito, ele pode estar relacionado com a discriminação que se faz de um grupo de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. Então, a primeira questão que nós temos que quebrar quando se trata de contratação de homens e mulheres com deficiência para o trabalho é a barreira da atitude. Se eu desfaço a barreira da atitude, né, se eu desfaço o preconceito, eu já tenho um ambiente de trabalho mais amigável, eu posso ter um ambiente de trabalho mais amigável. Então, quando nós tratamos de preconceito, naturalmente nós temos que tratar de acessibilidade,
porque o preconceito é uma das barreiras que levam a impedir o trabalhador, a trabalhadora com deficiência viver num ambiente de trabalho inclusivo e acessível. E quais as informações previstas nesse manual? São informações relacionadas à legislação, para conscientizar a sociedade, as empresas? Qual é o foco? Então, esse manual, ele retrata, ele é composto de várias partes, né? A parte histórica, a parte de elementos que você precisa aferir quando você está, por exemplo, lá investigando uma determinada empresa que não cumpre a reserva, né? Então, esse manual, ele é dirigido para procuradores e procuradoras que no seu dia a dia tratam de investigar ou então de dialogar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Mas, ao mesmo tempo, esse manual serve para a sociedade em geral conhecer como é a atividade do Ministério Público, como se faz a persecução do cumprimento da reserva, que é a cota, que nós chamamos, né? A campanha é cota, não é privilégio, cota é um direito, a campanha do Ministério Público do Trabalho atualmente. Então, além de atender aos procuradores e procuradoras, mostra para essa sociedade como agimos, né? Como vem sendo a atuação do Poder Judiciário nesse diálogo com o Ministério Público? Bem, todos nós sabemos que ir ao judiciário para o cumprimento da reserva ou o cumprimento das regras de acessibilidade em um ambiente de trabalho é quando efetivamente o diálogo entre Ministério Público e o empregador ou a empregadora não teve êxito, né? Então, parte-se para buscar a realização desse direito por meio do dizer, do mandar do judiciário, em uma sentença, em um acórdão no tribunal. O judiciário, ele tem sido, digamos assim, a jurisprudência final da nossa terceira instância, ela não é favorável em números absolutos à pessoa com deficiência. E esse não ser favorável está dirigido diretamente às questões de desfazimento dos laudos de fiscalização, especialmente dos nossos auditores e auditoras fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Digo, do Ministério da Economia, porque o Ministério do Trabalho e Emprego foi desfeito e levado, né, a parte da fiscalização em uma secretaria dentro do Ministério da Economia. Então, é muito comum o judiciário se contentar com uma afirmação da empresa dizendo que procurou trabalhadores com deficiência e não encontrou, né? E isso, do ponto de vista da nossa realidade, é bastante falível, porque significa que a prova não está devidamente constituída nesse processo judicial, não é? Para que se aceite essa afirmação, mesmo porque a própria lei, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, desde 2015, vem dizendo que o empregador, a empregadora, pode contratar uma pessoa com deficiência e habilitá-la no curso do contrato de trabalho. Ok. Então, essa ação não é razoável. Bom, por isso, por todas essas questões que conversamos aqui, é importantíssimo essa participação do Ministério Público, a elaboração desse manual. E a gente está falando de Ministério Público, de Poder Judiciário, mas precisamos quebrar barreiras também na sociedade, né? Acho que o preconceito, começar pelo fim do preconceito já é um pontapé inicial, né? Muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. Boa tarde para a senhora. À disposição. Obrigada.